Bem-vindos novamente ao curso de Propriedades Físicas dos Alimentos. Hoje nós iremos tratar sobre propriedades térmicas dos alimentos. Bom, para fazer os cálculos relacionados à engenharia de alimentos, é necessário conhecer e saber determinar os valores de algumas propriedades térmicas dos alimentos, como, por exemplo, o calor específico, calor latente, a condutividade térmica, a difusividade e também a densidade. Embora a densidade não seja uma propriedade térmica do alimento, ela é variável com a temperatura e também é utilizada para o cálculo da difusividade térmica. E por isso nós iremos tratar dela aqui hoje. A condutividade térmica é a constante térmica que caracteriza o comportamento dos materiais em relação à transferência de calor por condução. A condutividade térmica é o fluxo de calor por metro quadrado que atravessa um material de 1 metro de espessura para uma diferença de temperatura de 1 grau Celsius entre as faces do material. Essa constante é expressa em watts por metro e vezes grau Celsius, ou watts por metro Kelvin. A condutividade térmica depende principalmente da natureza do material e da temperatura. Quando nós olhamos aqui a natureza do material, quer dizer então que a condutividade térmica também vai ser influenciada por sua composição. Existem duas formas práticas para a determinação da condutividade térmica. Uma delas é representada no esquema da figura 1. Nesse esquema, nós temos um recipiente cilíndrico que vai receber a amostra. No centro desse recipiente, nós temos uma resistência, tá? E esse recipiente ele é dotado de termopares, que vão desde a parte central até a parte externa do recipiente. Esses termopares eles podem estar conectados a um computador para aquisição dos dados de forma automática, ou pode ser manualmente mesmo. Poderia ser, ao invés de termopares, termômetros. Um termômetro na parte interna e um termômetro, por exemplo, só na parte externa. Bom, mas como que nós determinamos a condutividade usando esse equipamento? Basicamente, esse equipamento vai ser preenchido com a amostra, tá? E aí a potência aqui vai ser ligada. Sabendo a potência utilizada na resistência interna aqui desse equipamento, né, então a gente tem uma corrente, uma tensão, nós vamos conseguir determinar o fluxo de calor, que sai da parte interna e vai para a parte externa da amostra. E aí, usando a equação que é determinada aqui, nós conseguimos determinar a condutividade térmica. Nessa equação, as variáveis são o fluxo de calor, o raio externo, o raio interno da amostra, do recipiente onde a amostra está. Então, no caso aqui, a gente poderia só utilizar um termômetro na parte interna e um na parte externa. Tá? O comprimento, que seria este aqui, a altura, né? 2π, a temperatura interna e a temperatura externa. A temperatura interna, no caso, é maior que a temperatura externa, uma vez que o fluxo vai nessa direção, de interno para externo. Tá? Uma outra forma de se determinar, seguindo mais ou menos a mesma ideia, na realidade a equação é bem parecida, vai ter apenas uma variação aqui na posição ou nas temperaturas, utilizando um banho-maria. Pode ser construído um cilindro, tá? Com um termômetro na parte interna e um termômetro na parte externa. E
também um outro termômetro presente no banho-maria, numa posição infinita. Esse banho-maria, ele obrigatoriamente tem que ter convecção, tá? Ele tem que ter agitação. Quando nós colocamos a amostra dentro do banho-maria, a troca térmica entre o banho e a parede externa da amostra vai determinar o fluxo. Vai ser possível utilizar essa interação entre o banho-maria e a parede externa da amostra para determinação do fluxo de calor. E esse fluxo de calor a gente utiliza na equação para determinação da condutividade. Uma diferença desta equação aqui para apresentada anteriormente é que a temperatura externa ela é maior, no caso, do que a temperatura interna. Porque o fluxo de calor ele vai da parte externa para a interna do cilindro aqui. Tá? O resto, todos os outros parâmetros são os mesmos. Nós temos o raio externo, raio interno da amostra, 2π L, que é a altura do cilindro, temperatura externa e temperatura interna. Como nós vimos anteriormente, também é possível, no caso da condutividade térmica, estimar os valores de condutividade através de equações que utilizam a composição centesimal dos alimentos como parâmetros, como variáveis. No caso, a condutividade de alimentos acima do ponto de congelamento estão do lado direito e abaixo do lado esquerdo. Nós podemos observar que existe uma equação que determina a condutividade para alimentos acima do ponto de congelamento, utilizando como parâmetros a água, a fração de água, fração de proteína, gordura e também a temperatura na qual essa condutividade é desejada. Algumas equações mais simples, tanto para condutividade térmica para produtos congelados, como condutividade térmica para produtos não congelados, podem ser vistas na parte de baixo da tabela, desse slide, na verdade, onde apenas a porcentagem de água é necessária para a determinação da maioria das condutividades térmicas. Em alguns casos, também a temperatura é necessária para a utilização da equação. Como eu disse anteriormente, algumas equações têm limitantes, ou seja, elas são específicas para um tipo de material. No caso aqui, para os produtos congelados, nós podemos observar que existem duas equações que são mais gerais, que utilizam apenas a fração de água presente no alimento para a determinação da condutividade térmica do alimento congelado. Por outro lado, existe uma outra equação que para a determinação da condutividade térmica do alimento congelado é necessária a fração de água e a temperatura do alimento. E essa equação ela é específica para carnes e peixes congelados. Do lado direito do slide, a gente pode ver as equações para a condutividade térmica de produtos acima do ponto de congelamento, onde nós temos, essas equações também necessitam da fração de água no alimento e uma específica a temperatura, é a mais geral. As outras são específicas, tá? Por exemplo, essa aqui é para peixe, carne moída, carne de vaca, suco de fruta. Existem outras equações que também podem ser encontradas na literatura, em artigos científicos. Essas não são as únicas, tá? Mas é só para vocês terem um exemplo e uma ideia de como se calcula e qual é o tipo de equação apresentada
nos casos da determinação ou estimativa, né, da condutividade térmica através da composição centesimal de um alimento. Obrigado, deixem um comentário aqui embaixo se vocês tiverem alguma dúvida e não esqueçam de assistir às próximas aulas.